pessoal, tá? Hoje a gente vai falar sobre serrote, né? Uma das ferramentas, arco de pua e torquímetro, tá? E aí então vamos dar continuidade aí a nossos conhecer essas ferramentas, tá? Uma ferramenta pouco utilizada hoje, né? Que é o serrote, tá? É uma ferramenta bastante conhecida, se bem que nem sempre bem utilizada, e de uso, né? Apenas eventual pelo eletricista e adequado para serrar madeiras. Isso é muito utilizado com muitas vezes eu dou aula, né? Nas aulas o pessoal questiona sobre isso. Ah, mas usa ainda serrote? Eu disse, com certeza, depende muito do onde você está trabalhando. Se estiver trabalhando em campo, né? Para ter a necessidade de fazer um painel para que os fios não fiquem expostos ao chão, né? As tomadas, né? Fazer suporte. Então o serrote está aí para isso, para auxiliar. Não é sempre ele tem uma ferramenta elétrica para fazer o serviço. Então a gente tem que estar adaptado a isso também. Então o serrote também é uma parte importante, não muito utilizada, mas uma parte muito importante na questão ferramental. Tá? Temos também uma ferramenta muito antiga chamada arco de pua, sabe? Que ela serve para fazer furos redondos em madeiras ou outros materiais mole, usa-se, né? A pua com o respectivo arco. A pua, parte do ferramenta que produz o corte, é encontrada em diversos diâmetros para produzir o furo com as dimensões desejadas a um tipo pouco usual, tá? Cujo o diâmetro do corte pode ser ajustado, podendo-se assim executar os furos de diversos diâmetros com a mesma ferramenta. Então, como é isso? Hoje você coloca uma broca na sua extremidade, no seu mandril, né? Apoia esse ponto no peito, fazendo uma flexão, um apoio, e faz o giro com o braço, tá? Então é tipo uma furadeira manual, né? Não é tipo furadeira manual, mas não sendo elétrica, tá? E temos, a gente vai comentar hoje, falando sobre o torquímetro, tá? Mas antes de falar do torquímetro, primeiro eu vou falar sobre o que é torque, né? Vou mostrar a vocês falando sobre o que é torque. Tá? Por quê? Eu falo o torquímetro. O torquímetro é uma ferramenta, tá? Eu digo um instrumento de precisão aonde se mede o torque do parafuso ou da porca, né? Mas vamos lá saber um pouco o que é torque. Torque é a medida da quantidade de força quando atuando sobre um objetivo, né, um objeto para fazer com que o mesmo gire, né? É você determinar uma força, né, uma quilograma força para que aquele parafuso fique bem recomendado, bem preciso. Então, muitas vezes é recomendação do fabricante, né? O fabricante, quando vai fazer qualquer equipamento, ele faz os estudos, as análises, né? O planejamento, a execução, e aí vai ajustando e vai se adequando ao torque, né? Não, o torque, por exemplo, o torque de cabeçote ele tem uma variação X newton, né? Um torque de um parafuso da buzina no volante, ele tem um torque de 4 newton. Então isso tem que ser medido. Não é simplesmente vocês apertarem e fazerem de qualquer forma, né? O que é aperto por torque? A aplicação da pré-carga sobre um prendedor pelo giro da porca sobre o mesmo. Então a gente tem aqui, né, um movimento giratório. Você tem um parafuso, uma chave, e você faz um movimento de aperto, tá? E aí nós temos uma tensão do fixador chamada uma tensão de pré-carga, né? Pontos de atrito devem ser bem lubrificados quando se utiliza o método de aperto por torque. Então normalmente se lubrifica, tá? Onde vai ser torqueado. Por quê? Para facilitar o torque, para você não desprender tanta força para chegar ao objetivo. O aperto por torque e pré-carga. A quantidade de pré-carga criada quando o torque é largamente dependente dos efeitos do atrito, tá? Então existem, tá, principais três diferentes, tá, componentes do torque, que é o torque para tensionar o parafuso, o torque para ultrapassar o atrito nas roscas da porca e do parafuso, e temos o torque para ultrapassar o atrito em pontos da face da porca. Então a superfície de contato de rolamento. Então a pré-carga, que tem uma carga residual,
é um torque aplicado menos perda por atrito. Lubrificação reduz o atrito. Lubrificação ele reduz o atrito durante o aperto, diminui falhas do parafuso durante a instalação e aumenta a vida do parafuso. Variação de coeficientes de atrito afeta a quantidade de pré-carga obtida em um torque específico. Maior atrito resulta em conversão menor de torque na pré-carga. O valor do coeficiente de atrito fornecido pelo fabricante de lubrificante deve ser conhecido para estabelecer com precisão o valor do torque necessário. Então pode observar que tudo é um planejamento, né? A gente tem um projeto, é tudo através do projeto, para que se defina as situações, né, até um aperto de um parafuso e porca. O procedimento de torque, tá? Ao aplicar o torque, ele é comum apertar somente um parafuso de cada vez. Isto pode resultar no ponto de carga e dispersão de carga. Para evitar isso, o torque é aplicado em estágios, tá? Seguindo um modelo pré-determinado. Então você pode fazer a primeira sequência, né, de 4 parafusos, tá? Então você aperta 1, 2, 3, 4. E aí é a sequência que vocês vão apertando, né? Com 7 parafusos, então vocês também vão aplicando as forças alternadas diagonais ao parafuso. Se eu aperto 1, se eu encosto 1, eu vou encostar o número 2. Se eu encosto 5, encosto 6. Automaticamente. São as sequências, o 7 e o 8. Evitar fazer o aperto na continuidade. Se for de 11, a mesma coisa, ó. Observe a seta como é que mostra. Então sempre em diagonais, para que você tenha um aperto por igual, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem o que é torquímetro. Tá? Torquímetro é uma ferramenta especial destinada a medir o torque, tá? Ou aperto dos parafusos conforme a especificação do fabricante do equipamento. Evitar a formação de tensões e consequentemente de formação, né, das deformações da peça quando se vê. Então fazer a leitura direta na escala graduada permitindo a conferência do aperto de acordo com o valor pré-estabelecido pelo fabricante, tá? A gente tem vários tipos de torquímetro, né? Temos o indicador, tá? E relógio, indicador escala, relógio, temos automático e temos hoje o digital, tá? Como usar? Pode ser usado para a rosca direita ou esquerda, mas somente para efetuar o torque final. Para encostar o parafuso porca, usa-se uma chave comum, tá? Para obter maior precisão, é conveniente lubrificar previamente a rosca antes de colocar e apertar a porca ou parafuso. Então, observe que ele diz aqui o seguinte: encostar, usa-se uma chave comum. Você pega uma chave de boca, encosta, não utiliza-se o torquímetro, tá? Para encostar, você encosta com a chave de boca, uma chave combinada. E depois disso aí, para fazer o torque final, você utiliza o torquímetro, né? Observando quantos quilogramas força tem que ser estabelecido ali, tá?